Fala, meus queridos do 7º ano, tudo bom com vocês? Espero que estejam muito bem, porque eu estou ótimo. Vamos aqui para mais uma aulinha de história com o professor Pedro. Vamos dar início a mais um capítulo. Vamos iniciar aqui o nosso capítulo 10, né? Finalizamos o 9º capítulo. Estamos aí em andamento com a resolução das atividades. E então vamos aqui para a parte 1 do capítulo 10, tá bom? Parte 1, porque teremos uma segunda parte para a finalização do conteúdo, tá certo? Então, é todo aquele acordo que eu já fiz com vocês. A aula pode ser que seja um pouquinho mais longa, né? Mas vocês vão assistindo aí aos pouquinhos, vão fazendo os resumos, respondendo os questionários, que é para, claro, fixar o conteúdo cada vez melhor e cada vez mais, né? Então, não deixa de anotar, não deixa de responder o questionário aí, porque, claro, a aula não substitui a tua anotação, como eu sempre falo, tá certo? Então vamos lá, vamos dar continuidade, vamos iniciar mais um capítulo. Estamos falando agora de uma nova fase do nosso módulo, né? De um outro momento da história e em outro lugar, né? Em outro lugar, em outro espaço geográfico, né? Então estamos falando do Brasil, né? Estamos falando do Brasil aí, por exemplo, no final da Idade Média, né? Brasil do final da Idade Média, aproximadamente no ano de 1500, né? Época que está acontecendo inúmeras transformações no mundo. E aí, vamos ver o que é que vai acontecer, né? A gente está falando, pessoal, do início da colonização portuguesa no Brasil, né? Porque a gente viu, por exemplo, povos nativos do Brasil no capítulo anterior, e a gente está falando das matrizes culturais dos povos indígenas que existem no nosso atual país, né? Os povos indígenas que existem no nosso atual país. E esses povos indígenas, como a gente viu, eles se dividem entre milhares de povos indígenas existentes nesse território, cada um com sua cultura, com seu costume, né, com a sua particularidade. Só que a vida de muitos indígenas passa a mudar depois que o Brasil passa a ser colonizado, passa a entrar em contato com o povo que vem da Europa, né? E o povo que se destaca, que acaba dominando o Brasil, dominando esse território que hoje é o Brasil, é o povo português, né? Então se liga nesse detalhe, vai anotando aí, que aí vem conteúdo, tá certo? Então a gente vai estudar aqui o início da colonização portuguesa no Brasil, né? Então a gente tem que entender, antes de tudo, como foi o processo aí dos próprios portugueses na América, tá certo? Então a gente tem que entender o quê? Que Cristóvão Colombo, né, espanhol, ele acabou chegando pela primeira vez à América, né, no ano de 1492. Isso a gente viu em capítulos anteriores. No ano de 1492, o Cristóvão Colombo, né, liderando uma frota de navios, ele vai chegar no território americano, vai fixar residência, vai dominar esse território durante um bom tempo. E a partir de Cristóvão Colombo, várias outras expedições vão ocorrer e vão chegar aqui no Brasil, tá certo? Vão chegar aqui na América. Entre eles são os portugueses, né? Os portugueses, eles acabam chegando aqui, e no ano de 1500, ou seja, 8 anos depois, vai vir uma frota liderada pelo capitão Pedro Álvares Cabral. Vai liderar uma frota de 14 navios, né? No ano de 1500, ele vai liderar uma expedição que vai desembarcar aqui no Brasil para assim tomar conhecimento sobre esse território, tá? No ano de 1500, fixem bem isso aí. Essa frota de Pedro Álvares Cabral vai desembarcar no atual principal porto lá da Bahia, tá? No principal porto da Bahia, essa frota vai desembarcar. Então esses portugueses, eles vão permanecer, não vão demorar, não vão passar anos, eles vão passar apenas 10 dias aqui no território, né? Para olhar como é que para fazer uma investigação, olhar se eles encontrou ourinho, uma pratazinha aqui, outra ali, tá? Mas eles não vão encontrar tanta coisa aí não, né? Esses metais preciosos vão ser muito escassos na região do litoral, que é onde eles desembarcam, né? Então eles vão travar contato com alguns povos nativos, né? Como os tupiniquins, por exemplo, né? Que é os povos nativos que existem, que estão presentes lá no estado da Bahia. E esses povos tupiniquins vão entrar em contato com eles e vão fazer algumas trocas de produtos, né? Então imagine aí você ser um nativo, morar no local, ter a sua própria cultura, do nada você vê uma frota de vários navios, de várias caravelas desembarcando, coisas que você nunca viu na vida, pessoas falando um idioma totalmente rebuscado, diferente daquele que você conhece, com roupas extremamente exóticas para os nativos. Então é um clima de muita novidade, né? Muita novidade e estranhamento, né? Então vai acontecer o quê? Os portugueses passam 10 dias e eles vão fazer alguns escambos
né, com essa população nativa. E o que é escambo? Escambo significa uma troca, né? Escambo é troca, trocar objetos, né? Então, por exemplo, os portugueses, quando eles chegam aqui, eles vão notar, por exemplo, que aqui no Brasil, principalmente no litoral, é rico de uma madeira excelente para tingir tecidos, né? Eles vão ver, encontrar essa madeira aqui, que os portugueses vão chamá-la de pau-brasil, né? Pau-brasil. Tanto é que o Brasil futuramente vai se chamar Brasil justamente por conta desse pau-brasil. Entende? Então, o que acontece? Os portugueses vão encontrar muito dessa planta, porque os portugueses já conheciam a planta do pau-brasil, né? Eles sabem que a madeira dela espelha uma tinta maravilhosa para tingir tecidos, e que os indígenas utilizavam, por exemplo, para pintar penas brancas e também para pintar a própria pele, tá? Então, o pau-brasil vai ser muito visado nesse momento. Então, quando os portugueses querem o pau-brasil, eles querem o trabalho dos indígenas, eles vão, por exemplo, ofertar bugigangas, machados, martelos, chapéus, enfim, coisas vindas da Europa em troca do trabalho dos indígenas, né? Aí você diz, oxe, os índios eram muito besta trabalhar em troca de uma bugigangazinha, certo? Mas o indígena não tinha noção do valor comercial daquela planta do pau-brasil, não tinha noção do valor comercial, não tinha noção do mercado, não, ele simplesmente vivia ali de boa na natureza, né? Então, por exemplo, um europeu chega para ele e diz, olha, eu troco esse machado aqui em troca do seu trabalho para você abastecer a gente com essa madeira do pau-brasil. Aí o indígena vai olhar assim, rapaz, a gente está em guerra com o tribo fulano de tal. Isso aqui é um machado que ele corta a árvore, corta rápido uma árvore, né? Rapidinho derruba uma árvore. Se corta a árvore, provavelmente vai cortar a cabeça também. A gente está em guerra com fulano de tal, então a gente pode utilizar isso para vencer. Então, muitas bugigangas foram trocadas com os indígenas em troca do pau-brasil, né? Então, como é que vai acontecer essa exploração? Temos que ter em vista que essa exploração ela vai começar lá no litoral, no próprio litoral. Obviamente é no litoral, porque se os portugueses não conheciam o território, né, eles vão começar pela praia, pela parte litorânea, né? Então vai começar pelo litoral. Inicialmente o rei de Portugal, por exemplo, ele não vai ter tanto interesse em colonizar essa terra, porque, por exemplo, no ano de 1492 tinha um cara que era escritor chamado Pero Vaz de Caminha, que ele vai escrever uma carta e vai mandar para o rei de Portugal, dizendo sobre suas impressões sobre a terra americana. Aí o rei não vai ter interesse, porque essa terra não tem ouro e nem prata abundante no primeiro momento, né? Eles não vão encontrar. Então o rei não tem tanto interesse, até porque o rei estava ganhando um dinheiro tão grande, estava ganhando boladas e boladas de dinheiro, comercializando tempero, especiarias, né? Ou seja, o rei comprava lá nas Índias, né? Comprava lá na região lá lá nas Índias, lá na parte do continente asiático, trazia para a Europa e vendia de um valor extremamente caro. Então o lucro que ele obtinha era um lucro aproximado de 6.000%, né? Então eles não tiveram tanto interesse em colonizar esse território aqui do Brasil, né? Aí o que acontece? Eles, de qualquer forma, embora sem tanto interesse de colonizar, eles mandaram algumas pessoas, por exemplo, para ficar extraindo para o Brasil, levar madeira para atingir o tecido, para comercializar, nem que seja pouco, né? Então, aqui é uma imagem que eu coloquei, né, dos portugueses chegando no litoral, né? Eles vão estabelecer as feitorias. E essas feitorias, pessoal, o que são as feitorias? É justamente várias construções com o intuito de agrupar todas essas madeiras de pau-brasil que estão sendo cortadas para ficarem lá armazenadas para ir sendo abastecidas, os navios, né? Então pegava a madeira e colocava lá no navio, né? Então essas feitorias tinham esse objetivo e também estavam lá com a intenção de ser um entreposto militar, né? Ficava um pouquinho distante da costa marítima, mas não tão longe assim, né? Então servia também como um observatório para ver se povos de outras nações, outras frotas estavam chegando,
né? Então aqui, ó, os portugueses, eles concluíram, por exemplo, no início, que o Brasil não daria lucro à coroa, né? Então eles disseram, essa terra aqui não tem metal precioso, não tem ouro, não tem prata, então não dá lucro, não vale a pena colonizar. Só que aí, eu digo uma coisa a vocês, eles não estavam sem ameaça. Eles tinham os franceses ameaçando desrespeitar o Tratado de Tordesilhas. E o que era o Tratado de Tordesilhas? Era um tratado entre Portugal e Espanha, que as terras da América, metade era de um e metade era de outro, né? E tinha uma linha imaginária no mapa que dividia a terra para cada um, né? Ou seja, então o restante do mundo, se quisesse explorar, não podia. Só quem podia era Portugal e Espanha. Então os franceses já estavam desembarcando no território brasileiro, já estavam cercando ali o território, comendo pelas beiradas e estava ameaçando o domínio português, né? Então é aí, por exemplo, uns 30 anos depois, após o início dessas visitas, é que o rei de Portugal finalmente toma a ideia de colonizar esse território, tá certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho a imagem do pau-brasil, né? Que foi o que motivou, por exemplo, a chegada aqui, de vez em quando, dos portugueses, né? Para pegar dessa madeira riquíssima para atingir os tecidos. E é o seguinte, os primeiros colonos que vieram para cá, 30 anos depois, após a descoberta não, né? Esse tema é muito controverso, né? Porque a gente só descobre aquilo que não existia antes, né? Mas se já existia, não é descobrimento. Mas o pessoal chama de descobrimento, né? Descobrimento entre aspas, né? Então, por exemplo, 30 anos depois, após os portugueses encontrarem esse território brasileiro, eles começam a erguer as primeiras cabanas e começam a cultivar a sua cultura de subsistência, as suas hortas de subsistência, né? Começam a criar alguns animais, começam a produzir algumas hortas, algumas hortaliças, né? Para subsistir e viver por aqui. Começam a construir, né? As primeiras cabanas e tudo. Aí o pessoal começa a vir com a ideia de colonizar. O rei de Portugal, ele manda colonos para vir colonizar essa terra que hoje é o Brasil. E o primeiro colonizador, ele se chama Martim Afonso de Souza, né? Então, ele vai vir no ano de 1531. Martim Afonso de Souza era um burguês lá de Portugal. Ele chega aqui, ele vem com uma frota de 400 pessoas, né? Ele vem com 400 pessoas e essas pessoas tinham crianças, tinham mulheres, tinham degredado já de Portugal para cá e também tinham jesuítas. Os jesuítas vinham para cá com a intenção de quê? De catequizar os nativos e convertê-los à fé cristã, né? Então, tinham aí todo esse público. Então, lembre, o nome do primeiro colonizador mandado para o Estado português era Martim Afonso de Souza, tá bom? Então, ele no ano de 1532, um ano depois de ter vindo para cá, ele vai fundar a Vila de São Vicente. E eu tenho certeza que vocês já ouviram falar nessa Vila de São Vicente, que está lá no atual estado de São Paulo, né? Vila de São Vicente, que é a primeira vila fundada por Martim Afonso, tá certo? Só que aí é o seguinte, eles vão vir, claro, vão fundar essas capitanias. Só que, ou melhor, eles vão começar a povoar e tudo mais. Só que o rei, ele diz, não dá certo isso. Não dá certo por quê? Porque essas pessoas vieram colonizar aqui, só que o povo português, o povo francês, por exemplo, ainda estava cercando o Brasil, ainda estava dando uma olhada, ainda estava querendo povoar, né? Então, o que é que vão fazer? O que é que o rei vai fazer? Ele vai tomar a decisão, por exemplo, de dividir o território brasileiro em várias faixas de terra do mesmo tamanho e entregar cada uma a um capitão donatário. E essas terras que são entregues, essas faixas de terras, são chamadas de capitanias hereditárias, né? Então, por exemplo, são as capitanias hereditárias. Então, e o que são essas capitanias? É a divisão, por exemplo, da parte portuguesa em 15 faixas de terras. E essas 15 faixas de terras do mesmo tamanho, da mesma largura, elas vão ser entregues a 12 capitães donatários, né? Que são os caras que vão administrar. E assim, qual a função desses capitães donatários, né? Esses capitães donatários, eles vão ter a missão de, por exemplo, de fundar vilas, né? Cada um vai pegar a sua faixazinha de terra, vai fundar várias vilas,
vai entregar terras para quem quiser colonizar, né? Para quem vem de Portugal para colonizar. O capitão donatário determinado é responsável por determinada faixa de terra. Ele tem a missão de entregar a terra para aquele donatário colonizar. Ok, saiu aqui. E também tinha a missão de nomear funcionários para trabalhar também nessas terras e nas capitanias, tá certo? Além disso, tinha a missão de cobrar impostos sobre tudo que era produzido na sua capitania. Então, por exemplo, se via um colonizador lá de Portugal, chegava em uma determinada capitania hereditária, ele tinha a missão, ele vinha o quê? Ele vinha com o intuito de produzir. Pega uma faixa de terra para ele, né? Pegar uma faixa de terra para ele, produzir, só que ele tinha que pagar imposto sobre essa terra que ele produzia ao capitão donatário, tá certo? Deixa eu colocar aqui um exemplo de como eram divididas essas capitanias hereditárias. Vocês podem ver que elas tinham a mesma largura, né? Elas iam até um certo limite, porque essa outra parte do Brasil não pertencia ao território português, né? Pertencia à Espanha, justamente por conta do Tratado de Tordesilhas que eu havia falado, tá? Então aqui, ó, essas partes eram divididas, cada uma era uma capitania, ó, capitania de Pernambuco, de Rio Grande, capitania do Ceará, capitania do Espírito Santo, capitania de Bahia de Todos os Santos, cada um com o seu próprio administrador, que era um capitão donatário, tá certo? A gente vai ver daqui a pouco, né, na parte 2 da nossa aula, que esse sistema não deu tão certo, né? Acabou dando errado. E a gente vai entender o porquê, tá? Mas a nossa aula, para ela não se prolongar, vai ser dividida, como eu falei, em duas partes, né? E a primeira parte, ela vai se encerrando por aqui, né? A segunda parte vai se encerrando por aqui, a gente vai pausar agora, depois a gente retoma com a segunda parte, dando continuidade ao conteúdo do capítulo 10. Belezinha? Galera, como atividade eu deixo para vocês responderem as questões da página 84 do nosso módulo, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.